Muito bem, bem-vindos à nossa sessão de perguntas e respostas. Já fizeram as suas? Já entregaram? Tem algumas aqui? Quem quiser fazer perguntas para a gente, não, é claro, não dá para responder todas, mas nós vamos deixar o pastor Felipe ali. E se algum assunto você quiser saber que você acha que vai beneficiar outros, é claro que você não vai. Aqui não é uma sessão de aconselhamento, né? Nós vamos poder fazer uma sessão de aconselhamento. É uma pergunta específica que você acha que vai ajudar você e outras pessoas. Aí, se você quiser, você fala com o pastor Felipe ali, vem até o microfone e você faz a sua pergunta. E outros já fizeram aqui nos papéis e nós vamos tentar responder. É interessante e importante responder perguntas, porque como nós temos ensinado e aprendido, né? Antes de ensinar, a gente aprende que se você faz a pergunta errada, a resposta vai ser errada. Então é muito importante você ter a definição correta do problema, para que você então possa buscar a solução correta. Se você faz a pergunta errada, você sempre vai buscar a solução errada. Então é importante você entender qual é o real problema. Então a gente vai tentar aqui ajudar alguns, e eu claro que algumas perguntas para você vão ser mais úteis do que outras, mas vamos pedir ao Espírito Santo que use aqui alguma coisa para te ajudar. Vamos fazer uma oração. Feche os olhos, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o propósito de estarmos aqui, Senhor, é aprender, tirar dúvidas, porque tudo que não provém da fé é pecado. E muitas vezes, meu Pai, uma dúvida pode travar a vida de uma pessoa. Uma dúvida pode levar a pessoa para o lugar errado. Uma orientação errada, um pensamento, uma crença errada. A falta de conhecimento leva ao sofrimento. Então que o Senhor use o nosso tempo aqui para ajudarmos a esclarecer tudo isso, meu Deus, e de alguma forma que essa pessoa, que todos aqui saiam daqui com pelo menos uma palavra que lhe ajudou, um ensinamento que foi positivo para a sua vida e que vai aplicar na sua vida e ver o resultado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, então vamos lá às perguntas. Primeiro aqui. Quando um acredita piamente que está certo em algo e o outro não concorda e os ânimos se afloram, o que fazer? Problema típico de casal, né? Vocês dois estão convictos que estão certos e nenhum concorda com o outro e os ânimos se afloram. Bom, a primeira coisa que eu diria aqui é que os ânimos não precisam se aflorar. Vocês precisam reconhecer que vocês não são pessoas iguais e está tudo bem ter opiniões diferentes. Está tudo bem. Né? Nós já falamos aqui algumas vezes que nós tivemos nesses quase 35 anos de casados, algumas poucas vezes nós tivemos assuntos que nós debatemos e que nós não chegávamos a um acordo, porque as opiniões eram muito fortes e diferentes. E nós tivemos que resolver como? Resolver assim. Nós concordamos em discordar. Nós concordamos que nós nunca vamos concordar sobre isso. E não é um problema. Não precisa ser um problema. Nós referimos esse problema a Deus, os assuntos não eram coisas assim que precisavam ser vida ou morte do relacionamento, eram assuntos que a gente poderia conviver com as opiniões diferentes e tudo bem. Nos esforçamos para entender o ponto de vista um do outro e confiamos que Deus iria mostrar. Algumas dessas situações Deus mostrou depois. E outras, eu não me lembro agora aqui, mas outras eu não sei se foram resolvidas, ou se até hoje a gente ainda tem, mas nunca foram mais problemas. Então não precisa esquentar ânimos, é só vocês reconhecerem que esses momentos vão acontecer. Se duas cabeças pensantes estão juntas, em algum momento elas vão discordar, e tudo bem. O que vocês precisam ter é a maturidade para aceitar que o outro tem um ponto de vista diferente,
procurar ao máximo entender de onde a outra pessoa está vindo, em vez de ficar só defendendo o seu ponto de vista. Porque o que pode acontecer com duas cabeças pensantes, que respeitam o ponto de vista uma da outra, é vocês enriquecerem o ponto de vista. Não é? Se você procura entender o lado do outro, então esse outro lado pode somar ao seu lado e você pode ampliar a sua visão. Você estava só olhando do seu ponto de vista, mas agora você tem um outro ponto de vista, então você pode ter uma visão maior, se você aceitar e procurar entender o ponto de vista do outro. E eu também vejo que esses momentos, eles estão também testando o nosso orgulho, né? Eu lembro que às vezes que nós tivemos esses debates, quando a gente concordou em discordar, depois eu pensei assim, por que eu estava fazendo tanta questão disso, de se estar certa sobre esse assunto, né? Por que isso é tão importante para mim? Muitas vezes você vai ver que não é crucial, sabe? Não é uma coisa assim que realmente vai fazer uma diferença, vida ou morte, vai causar um problema para vocês no casamento. Não, é um gosto, é uma forma de ver, sabe? E faz parte do casamento vocês terem esses momentos, porque o casamento ele é uma representação do nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós temos esses momentos, eles estão ali testando uma coisa que faz muito mal para o casamento e para o nosso relacionamento com Deus, que é o orgulho. Nós somos muito orgulhosos naturalmente, natureza orgulhosa. Então, quando vocês concordam em discordar, isso tá bom. Então, eu não vou fazer questão da minha forma de ver. Você tem a sua e eu tenho a minha, ok. Então, isso desmonta o seu orgulho, desmonta o orgulho da outra pessoa. Mas enquanto vocês ficam brigando, como essa pergunta aqui, vocês ficam irritados, vocês estão o quê? Promovendo orgulho. Então, os dois ficam ali irritados, chateados e estragando o casamento, estragando o clima, estragando tudo. Quer dizer, o orgulho faz mal. A humildade, ela cessa o problema, ela traz paz, ela traz Deus. O orgulho afasta Deus, traz nervosismo, irritação, um clima ruim. Então, sempre se pergunte, isso aqui está vindo do meu orgulho? Né? Isso aqui, por que eu estou fazendo questão disso? Se por exemplo, ele está querendo conversar com uma outra mulher no trabalho e está tendo um relacionamento que não convém. Isso aí não é questão de orgulho, isso é errado. Nós não estamos falando disso. Mas às vezes é uma forma de ver. Por exemplo, eu gosto de sentar aqui na frente. Eu gosto de sentar ali, daquele lado ali. Né? Eu gosto de sentar do lado, eu gosto de sentar na frente. São formas, são pensamentos diferentes. Então, tá bom, hoje a gente senta lá, depois amanhã a gente senta aqui. E pronto. Eu gosto de sentar aqui, mas eu vou fazer um esforço para sentar onde você gosta, mas aí depois você faz um esforço para sentar onde eu gosto. A gente vê isso muito no caso, às vezes, de estilos diferentes de disciplinar filhos. Né? Um é mais rigoroso, militar, quer ser o general dentro de casa com os filhos, e o outro é mais maleável, flexível, quer liberar tudo, quer ser mais gentil. E aí o casal debate, briga, porque um acha que o outro está pesando demais e o outro está pegando leve demais. Então, não existe um certo ou um errado, necessariamente. Você vai ver pessoas que dão graças a Deus porque foram criadas no estilo militar, e outras que dão graças a Deus do contrário. Não é? Então, qual é certo e qual é errado? Existe aqui, aí entra a questão da pergunta, né? A pergunta é, qual é o estilo melhor? Não. A pergunta é, o que o filho precisa? O que esse filho precisa? Então, não é sobre os pais, é sobre o filho. O que o nosso filho precisa? Eu sou mais militar, ou eu sou mais flexível. Mas o que o nosso filho precisa? Às vezes precisa mais de um jeito, mais de outro, ou um equilíbrio. Às vezes precisa
um momento que um discipline, que é o normal, né? Em uma família equilibrada, normalmente um disciplina e o outro fica como backup, né? Como o bom policial, o mau policial, né? Como nos filmes, né? Um faz o trabalho sujo, o outro vem depois e dá uma equilibrada. Então, os dois são uma equipe. Então, faça a pergunta certa. Então, pense dessa forma. Bom, como conhecer um homem de Deus que nunca foi casado, de 42 anos ou mais? Eu tenho 41 anos e nunca namorei. A primeira resposta é: continue fazendo a terapia do amor, participe da Hora dos Solteiros, entre no aplicativo Quero Te Conhecer. Mas, novamente, a pergunta, o que eu presumo que a sua pergunta quer dizer, você que está aqui e fez essa pergunta, é que você deve ter medo de ex e de filhos de outro relacionamento, né? Normalmente é a questão. Eu não quero um homem que já tenha filhos, que já tenha ex, e não quero ficar lidando com tudo isso. Tá bom. Justo, né? Compreensível. Porém, nem todo homem que já foi casado vai ter uma ex que é um fantasma ou filhos problemáticos, uma situação problemática com um relacionamento com filhos. Eu sei que esse é o seu ideal e você pode continuar perseguindo, orando a Deus, não é impossível você encontrar. Mas que você amplie a sua visão e não coloque nesse critério o critério mais importante, porque o mais importante, na nossa opinião, não é isso. A pessoa, porque ele foi casado, foi infeliz no relacionamento anterior, talvez tenha um filho desse relacionamento e agora está sozinho, divorciado, resolvido, não tem mais nada com essa outra pessoa, cumpre o seu papel de pai, às vezes até um excelente pai, mas quer ser feliz novamente. Qual o problema? O que impede de ele ser feliz? Se ele é uma pessoa madura, que sabe colocar limites e tranquiliza você com respeito a esses monstrinhos que você espera numa pessoa que já vem com essa bagagem. Então, você não deveria descartar isso. Talvez você tenha que reconsiderar esse seu critério. Não sei se você quer falar algo. Eu acho também que é bom você ter cuidado com as exigências que você faz, você que é solteiro e já tem uma idade, né? Porque quanto mais exigência você faz, mais difícil vai ser. Você vai limitar, né? Então, eu gosto de uma pessoa que tenha essa altura, tá? Então, todas as outras pessoas que não estão naquela altura já saem, né, das possibilidades. Aí você já tem menos gente. Aí você fala, eu também não gosto que tenha barriga. Aí menos gente. Aí, quer dizer, você vai fazendo exigências como se você tivesse... Vamos ser sinceras? Posso falar? Posso falar? Por favor. Se você tivesse seus 15 aninhos de idade, sabe, 16, 17, você tem assim, você pode escolher, esse aqui eu não gosto, mas vai chegando uma idade, você vai ficar escolhendo, 42 anos, sério, tudo bem, se você quer manter, porque cada um tem sua fé. Você tem fé, não, eu quero um homem que nunca foi casado e que seja alto, australiano, tudo bem, você mantém a sua fé, só que tem que saber que você está diminuindo as chances, né? Então, eu vejo assim, que quanto mais difícil, tem que aumentar as chances e não diminuir as chances, né? Mas aí, pronto, falei. Chega uma hora que você entra naquele versículo, né? De maneira nenhuma, que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Muito bem. E eu acho que a maturidade também, você, em vez de você, na maturidade, ficar mais exigente, você tem que entender mais, ter uma visão maior. Então, não é mais, você já, nessa idade, você já não está vendo a beleza tanto assim, como antes. Né? A aparência, eu gosto que ele tenha uma voz assim, que ele tenha...
essas coisas, essas vaidades, já não fazem parte mais, porque você já tem uma maturidade, você já entende o que é importante. O que eu quero é uma pessoa de Deus, uma pessoa leal, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai me amar, que vai cuidar de mim. Então, não interessa a barriga, a altura, né? Mas que a pessoa venha combinar comigo, que a gente possa andar juntos. E, poxa, eu conheci muitos casais assim, né? Que na primeira vez a pessoa olhou e não gostou. Mas depois, quando começou a conhecer, que é o assunto dessa noite, mudou totalmente. Foi a melhor coisa que ela fez na vida, foi conhecer, né? Vamos falar mais sobre essa não. questão na palestra. Por favor, esclareçam sobre a idade que a pessoa pode se relacionar, pois fui questionado por um rapaz o porquê não pode ele, com 33 anos, e eu com 42, não podemos nos relacionar. Bom, essa questão da idade, grande diferença de idade, a questão aqui não é o que pode ou o que não pode, né? Existe alguma lei que proíba? Você tem 20, ela 80, alguma coisa impede vocês de casarem? Tem lei contra isso? Não tem lei. Mas, o que vocês têm que considerar, e não é só com respeito à idade, mas com todos os critérios importantes que pesam em um relacionamento, o que vocês têm que considerar quando vai olhar uma pessoa para um relacionamento? Vocês têm que considerar o que vocês vão ter que lidar, a realidade dos fatos daquela pessoa. Então, por exemplo, um dos casos que nós falamos há pouco aqui, a pessoa falou: eu não quero um homem que já tenha sido casado, né? Não quero que tenha ex, não quero que tenha filho, etc. Por quê? Porque ela já prevê, né? Ela até tem uma razão por isso. Ela já prevê, provavelmente baseada em outras experiências com outras pessoas, que um homem que é mal resolvido com o ex, que vem de uma família, e aquela família fica perturbando, né, entre aspas, vai ser problema no relacionamento. Ela vai ter que lidar com isso. É fato, se você se relaciona com uma pessoa que já traz filhos de um outro relacionamento, você vai ter que lidar com esses filhos. Você não vai poder, depois que casa com ela, querer cortar o contato dela com os filhos. Isso é injusto. Então é uma coisa que você tem que perguntar: eu estou preparado para me relacionar com uma mulher que já tem filhos de outro homem? Eu estou preparado para me relacionar com um homem que já tem filhos de outra mulher? Você tem que considerar o que isso vai significar na prática. E não é para todo mundo. Nem todo mundo tem essa capacidade. Então, se não é para você, se você diz assim: olha, vai pesar demais para mim, então elimine isso da sua opção. A questão da idade é a mesma coisa. Qual é o problema da grande diferença de idade? O problema da grande diferença de idade é a cabeça diferente. Isso é uma coisa que você não pode mudar. Existem muitos argumentos românticos que a pessoa fala assim: não, mas eu tenho 40, mas eu tenho cabeça de 30. Eu tenho 40, mas eu não aparento a idade. Todo mundo fala que eu tenho no máximo 35. Aí a pessoa começa a romantizar, né? Ela justifica, porque ela quer, é igual comprar o sapato, um número abaixo, né? Que você diz assim: não, eu ponho uma meia fina, né? Eu vou lacear. Ou então, um número maior, põe uma meia mais grossa. Você quer fazer aquilo funcionar, mas você sabe que você vai ter que compensar. Você vai ter que compensar, porque é uma diferença muito grande. Num relacionamento onde não tem diferença de idade, como nós falamos aqui na primeira pergunta, já tem diferença de opiniões. Vocês podem ser da mesma cidade, foram criados assim no bairro, conheceram desde criança, vocês tiveram educação semelhante, enfim, muitas coisas parecidas. Ainda assim, vocês vão ter momentos que as cabeças não vão bater. Agora, imagine você se relacionar com uma pessoa que vem de outra geração, né? Uma geração onde a música que ela fala, você não sabe nem quem é o cantor, né? É uma bobagem, mas para ilustrar a disparidade. Ela está falando de uma coisa, quem é essa pessoa? Você não sabe. Você se relaciona com uma pessoa que tem uma mentalidade
digamos, a verdade, digamos o fato, né? A pessoa da geração atual, né, as pessoas, os jovens de 20 e pouco, 20 e 30 anos, hoje, tem uma cabeça. Quem é de 30, 40 tem outra cabeça. 10 anos de diferença hoje já faz muita diferença nas gerações. Faz ou não faz? Você sabe disso. Então, isso pode ser ajustado, isso pode ser, digamos assim, compensado? Pode. Pode, com muito mais esforço. Como nós falamos no livro Namoro Blindado sobre isso. Tem um capítulo inteiro sobre essa questão de idade, que inclusive eu posso falar sobre isso, porque eu tive um relacionamento assim, com uma pessoa 8 anos mais velha do que eu, antes de conhecer a Cristiane. Então eu falo com conhecimento de causa. E eu escrevi essa experiência lá no livro Namoro Blindado. Se você quiser, leia, você que está considerando essa situação, leia pelo menos esse capítulo que fala a respeito. Eu falo no livro o seguinte: é possível você subir uma montanha levando uma geladeira nas costas? Bom, alguém pode dizer que com o equipamento certo, né, com ajuda, com, sei lá, com corda, com guincho, talvez você consiga levar a geladeira lá para cima do monte. Mas o que é mais fácil? Subir o monte com geladeira nas costas ou sem geladeira nas costas? Então, a idade às vezes é a geladeira nas costas. A diferença de idade muito grande é a geladeira nas costas. É aquilo que você tem que... Quando a pessoa mais madura, ela tem que... não acredito, tão criança. Ai, meu Deus. Ela tem que aguentar a imaturidade do outro. A pessoa que é mais nova tem que aguentar a cabeça mais velha do outro. É a geladeira nas costas. Dá, mas com muito mais esforço. E pode se machucar. Pode até cair da montanha rolando abaixo com a geladeira. Eu vejo também que a mulher sofre muito com isso, né? Porque ela desde nova, ela já é muito controladora por natureza, né? Então, a mulher, ela, 16, 17 anos, ela pode ser bobinha, assim, para algumas coisas, mas ela já é muito madura, muito mais madura que um homem aos 16, 17. Porque ela foi criada assim, Deus criou a mulher para ser mãe cedo. Então, ela tem já essa natureza. Então, quando ela casa com um rapaz mais novo que ela, a tendência é ela começar... Como ele é mais novo e ele não tem a maturidade dela ainda, né, ele está muito assim, no videogame, nas coisas de menino. E ela já é uma mulher, ela já quer uma casa, ela já está querendo a família, ela já está pensando lá na frente, a gente tem que ter dinheiro para comprar a nossa casa e tal. E ele está querendo videogame, querendo brincar, né? Então, a tendência é ela começar a tratar ele como filho. E aí ele fica chateado. Para com isso, você só fica mandando. Mas não é porque ela quer ser chata, não é que ela quer ser a mãe dele, mas ele, como é menino e ela, como é mulher, vai ser. É a tendência. Então é muito mais difícil para ela ficar... Não, peraí, calma, que ele tem só 10 anos mais novo que eu. Calma, deixa eu respirar fundo. Tá bom, vai jogar o seu videogame. Tá bom, eu vou... Sabe, é muito mais difícil para ela isso. Vai contra a natureza dela. Poxa, ela já está numa idade e ela quer ser cuidada. Ela quer um marido, um homem, sabe? Um homem, ela não quer um menino. Então, como que ele vai conseguir fazer esse papel se ele não chegou lá ainda? É uma coisa que não pode ser mudada. Não dá para mudar, então ela sofre muito. Ela sofre. Então, acho que as pessoas têm que parar de romantizar isso, essa questão de idade. A realidade não é tão simples assim. A aparência pode aparecer, ele pode parecer mais velho que você, não interessa a aparência, a questão é a cabeça. É como a gente funciona. E a aparência muda, né? E desfavorece a pessoa mais velha no relacionamento. Não é? Sim ou não? Então, não tente romantizar. Eu conheço um casal que se dá muito bem, eles têm uma diferença muito grande de idade. Se dá muito bem segundo quem? Você que está olhando de fora, uma foto que você viu na rede social, um momento que você teve de 5 minutos com eles, você não está dentro da casa deles. Então,
Cuidado. Tá? Reforçando esse ponto. Quando você escolhe alguém para um relacionamento, o que você quer? Você quer minimizar as chances de problemas. Minimize as chances das coisas que, principalmente as coisas que você não vai poder mudar. Filho de outro relacionamento, você não pode mudar isso. Diferença de idade, você não vai poder mudar. Então, são coisas que você não pode mudar, especialmente. Então, minimize isso, porque é um fator a menos para você lidar com as dificuldades já naturais em um relacionamento sem aquilo. Eu gosto da ilustração de subir a montanha com a geladeira, porque eu já subi montanhas, né? A gente faz propósitos, às vezes a gente sobe monte, já subi Monte Sinai, já subi outras montanhas, e eu não sou montanhista de longe, não tenho experiência nisso, mas uma coisa eu sei, quando você está subindo montanha, você não quer carregar peso. Até a aliança do dedo, eu tiro, relógio, a roupa tem que ser leve, o sapato tem que ser leve. Quem faz exercício físico e de maratona e sabe disso, não leve peso. Qualquer esforço, qualquer esporte que você pratica que demanda de empenho, onde você tem que prevalecer contra as dores e o cansaço, sabe que você tem que levar o menos peso possível. No relacionamento é assim. Não leve peso desnecessário. Só leve o que você precisa. Eu acho que vale a pena dizer também que chega uma idade que isso já não tem mais um problema, né? Então, minimiza. Né, ele está 50 anos, você 55. Ele já chegou na maturidade. Mas a questão é, por exemplo, 30 anos, ele 30, ainda não está lá. Né? 20, 25, não está lá. Então, a idade dele, no caso aqui, né? Quando é que ele vai chegar à sua altura? Né? Então, não é só a questão, não pode. Não, às vezes a pessoa, o homem tem, vamos dizer, 45 e a mulher tem, sei lá, 50, e a maturidade já chegou na maturidade, não tem mais diferença. Não vai haver mais diferença. Então, ali não é mais um problema. Mas quando ele tinha 30 e ela, vamos dizer que ela tinha 40, haveria um problema, porque 30 é muito diferente de 40. A cabeça é muito diferente. Bom, como identificar na igreja se a pessoa é de Deus? Pergunta muito ampla, mas a gente não pode responder especificamente porque ela é muito ampla. Mas de forma geral, primeiro você tem que saber que nem todos que estão na igreja são de Deus. Nem todos que estão na igreja são de Deus, nem todos os que têm uniforme na igreja, posição, às vezes pode ter um título na igreja. Nem todos que estão lá no aplicativo Quero Te Conhecer são de Deus. Não, bispo, não. Nós fazemos os filtros o máximo possível. Filtramos, dificultamos, entrevistamos, mas nós não temos um raio-x da mente da pessoa, do coração dela, e ela pode ter sido de Deus até o momento que ela entrou, e alguma coisa depois pode mudar também, não é verdade? Cada um tem que fazer o quê? A sua tarefa de casa. Como é que é a tarefa de casa? Você pergunta, como identificar se a pessoa é de Deus? Ora, primeiro você tem que ver qual o relacionamento que ela tem com Deus. Que tipo de relacionamento essa pessoa tem com Deus? Ela tem temor a Deus, ela respeita as coisas de Deus, ou ela é só religiosa, frequentadora da igreja? Então, se uma pessoa é de Deus, significa que ela pertence a Deus, então ela se comporta como tal. Eu tenho um dono, eu respondo a alguém, eu sou de Deus, eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus, então eu respondo a Deus. Então, você observar o relacionamento que essa pessoa tem com Deus e com as coisas de Deus é um dos principais sinais. Você tem que identificar como que ela trata as reuniões que ela participa, os horários, os compromissos que ela faz com Deus, os votos que ela faz com Deus. Ela é fiel a Deus, ela mergulha nas coisas de Deus, ela é temente a Deus fora da igreja. Qual a visão de mundo, das coisas da vida que ela tem, se elas estão alinhadas, se essa visão está alinhada com a visão de Deus? Tudo isso você tem que avaliar. É claro que se você é uma pessoa de Deus, vai ser mais fácil você identificar.
Se você não é de Deus, você não vai conseguir identificar se a pessoa é ou não é. Então, primeiro você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ser de Deus. E o próprio Espírito Santo dá o que a Bíblia chama de espírito de discernimento. Então, você sabe discernir, pesar o espírito da outra pessoa. Então, o primeiro passo é receber o Espírito Santo e avaliar o relacionamento que a pessoa tem com Deus. Após a viuvez, não consigo me abrir para conhecer alguém. O que eu faço? Bom, é normal, né, inicialmente, imagino, né, você precisa de um tempo, realmente, né, especialmente se você foi feliz naquele casamento. Então, normal. Agora, se você está vindo à terapia do amor, né, porque você escreveu, então você está aqui, é porque você quer se casar de novo. Então, se você tem esse desejo de se casar de novo, então você tem que continuar fazendo o que você está fazendo aqui. Não vai ser assim, não é? Ah, morreu. Eu ia ficar muito preocupada se eu soubesse que eu morri, né? E o Renato já estava querendo casar. Eu ia ficar assim, poxa, que isso? Não sentiu nenhum, né? Não deu tempo, né? Eu acho importante você ter um tempo. Deixa o corpo esfriar, né? O tempo, né? Eu acho importante. Tem gente que é rápida, né? Eu vejo que é importante você dar um tempo para você ficar, porque você vai ter que esquecer. Você não vai poder comparar a outra que vem com a anterior. Então, você tem que deixar ela. Poxa, ela está lá, ela está bem agora, mas eu fiquei e eu preciso continuar aqui. Eu preciso de alguém do meu lado. Eu quero ter alguém ao meu lado. Então, mas isso é uma coisa que só Deus pode fazer por você. Você falou que não consegue se abrir com ninguém, porque é só Deus. Deus que vai limpar, Deus que vai te consolar, o Espírito Santo vai te consolar. Não é entrando no relacionamento que você vai ser consolado. O Espírito Santo faz isso. Então, dê o tempo, não tem problema. Não precisa, você não tem pressa. Tenha o tempo que você precisar. O Espírito Santo vai fazer, não se preocupa. Novamente, tem um capítulo no Namoro Blindado chamado Namoro após divórcio e viuvez. Eu recomendo que você leia esse capítulo. Como fazer para esquecer um relacionamento que não deu certo? Amor, ele cresce ou morre por nutrição ou desnutrição. Se você quer que um amor cresça, nasça e cresça, você tem que nutrir, você tem que alimentar esse amor. Se você quer que o sentimento morra, você tem que desnutri-lo. Então, como é que se desnutre um sentimento? Você fala, como fazer para esquecer um relacionamento que não deu certo? Esquecer quer dizer, eu acredito que você quer dizer, esquecer você não vai ter amnésia, mas você quer dizer que você quer parar de sentir, né? Ter sentimento por aquela pessoa. Você tem que começar a desnutrir o seu coração desses sentimentos. E desnutre-se como? Você tem que começar a apagar essa pessoa da sua vida. Fotografia, lembranças, a pessoa te deu presentes. Você olha lá o presente que a pessoa te deu, um objeto que ainda está na sua casa daquela pessoa, e você olha, aí pronto. E se estiver tocando a música de vocês, então, aí já era. Aí é deprê na certa, não é? Você tem que jogar fora, ou dar para alguém, o que for. Você tem que começar a eliminar. Elimina, apaga. Apaga da história. Não é porque você odeia a pessoa, não é porque você nega que os momentos foram bons e tal. Não, é porque você não quer ficar se punindo. A lembrança de um coração que já sofreu pelo término vai fazer esse coração sofrer mais. Tenha dúvida. Então, você desnutre eliminando o que te lembra daquela pessoa. As coisas físicas, tudo de físico, elimina. Então, coloca aquilo para fora da sua vida, apaga aquilo ali, aquilo já vai dar mais do que 50% de força para você começar a esquecer essa pessoa, deixar para trás.
E aí vem a coisa que não é física, a coisa que é emocional, que está na lembrança, na memória. Você ficar escolhendo fazer viagens ao passado, viagens na memória, lembrando daquela pessoa, você está se punindo. Novamente, você tem que mudar o canal. Não vou ficar lembrando, não vou ficar viajando nessa lembrança porque vai me fazer mal. Então, se você quer esquecer, você tem que começar a tirar o material que traz a lembrança, que alimenta o sentimento. E o que acontece? Você fazendo isso consistentemente, passa um tempo, o seu coração cura. Seu coração cura, porque você fica livre daquilo, sua atenção volta para outras coisas, para si mesmo, e quando aparecer um outro amor, novamente você vai ter a chance de amar. Às vezes a impressão que eu tenho é que a pessoa ela gosta de sofrer. Ela acha que ela não merece ser feliz, então ela fica se lembrando de coisas ruins, de um relacionamento que não vai voltar, de um relacionamento que fez mal para ela. Ela fica se lembrando, ela fica apegada àquilo, porque aí ela pode falar para ela mesma, não, eu não consigo olhar para frente porque eu ainda estou apegada ao passado, enquanto que a verdade é que ela não se vê digna de algo melhor. Você tem que entender que o seu passado, aquele relacionamento que acabou, ele não era para você. Não era para você. Você consegue, por exemplo, tirar comida, né? Você consegue, por exemplo, você ouve, né, um médico fala para você, para com glúten, aí você tira o glúten. Você consegue, porque você sabe que aquilo ali está fazendo mal ao seu corpo. Se você sabe que a lembrança de uma pessoa, o apego com uma pessoa que não te faz bem, faz mal para você, olha como você está. Você está parado no tempo, você não está andando. Você não está andando para frente. O presente está passando. Você está amarrado. Você ainda está lá em 1910. Sabe, você não saiu do passado ainda. E você está envelhecendo. E você está perdendo oportunidades. Que você está fazendo mal. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar tudo? Tira tudo. Apaga, sabe? Para de ver lá onde ele está, onde ela está, com quem que ela está. Para com isso. Chega. Para o seu bem. Tira como você tirou o glúten. Ou lactose, ou o que for. Açúcar. Tira da sua vida. Para o seu bem, para você poder olhar para frente e entenda que essa sua percepção que você não merece ser feliz, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Você é uma criatura de Deus, você é filho de Deus e você tem direito de ser feliz, sim. Tá? Então você pode ter passado o que for, fez muita coisa ruim, mas ainda assim você hoje pode começar uma nova história. Deus faz isso. Então essa mentira você tem que parar de se apegar a ela e largar de vez isso que te faz mal. Mesma pergunta e resposta igual. Como aprender a lidar com sentimentos que surgem de repente sem querermos? A paixonite aguda à primeira vista. Só desnutrir. Quanto mais você alimentar, mais a paixonite vai ficar aguda, mais aguda vai ficar. Meu marido não compartilha comigo os seus ganhos. Bom, minha primeira resposta é: você não tem um marido plenamente, no sentido da palavra, não é? Seja o marido, seja a esposa, não importa. Se vocês são casados, né, a palavra ensina que o casamento é uma só carne. O casamento é ser um. Então isso envolve tudo. Tudo de vocês passa a ser em comum. Então eu sei que às vezes, por questões estratégicas, não é, financeiras, por organização financeira, o casal decide abrir uma conta para isso aqui, ou às vezes o casal tem um negócio, então tem a conta daquele negócio. Isso não é separação de contas, isso é organização de contas. Mas tudo é de vocês.
Todos têm acesso a tudo. Quando o casal não junta as contas, então, normalmente, na pior hipótese, ou tem alguma coisa errada, né, que a pessoa está fazendo com dinheiro, financeiramente, que não quer que o outro saiba. Às vezes é egoísmo mesmo, aquela ideia de meu dinheiro, seu dinheiro, não, eu trabalho, eu ganho, então eu faço o que eu quiser, não quero ficar dando satisfação. Ou é simplesmente uma ignorância, um fruto de uma cultura que está ensinando hoje o individualismo. Antigamente, essa questão, pergunte aos seus avós, né, se essa questão surgia entre eles. Não surgia, porque não tinha essa questão. Era implícito que se você casou, você é um. Tudo é nosso, se junta tudo. Mas hoje em dia a cultura não, você tem que garantir, né? Você tem que ter o seu pé de meia, você nunca sabe o amanhã e tal, não confia em homem, você tem que ter a tua renda e tal. A cultura do medo de divórcio, de que a pessoa vai te deixar, vai te trair, vai levar tudo seu, essa cultura faz com que as pessoas se protejam. E o medo faz a pessoa separar as coisas, as contas, não só as contas, mas muitas coisas na vida. E isso obviamente vai gerando dúvida. Aquilo que ela temia, ela acaba acelerando. Porque você temia que a pessoa te deixasse. Aí você esconde coisas da pessoa, é claro que você está dando razões para a pessoa não confiar mais em você, não querer mais estar com você, porque você está escondendo. Então, assim, marido não compartilha os seus ganhos com você. Eu não sei a razão por que ele faz isso, mas eu acho que você tem que explorar os reais motivos, o que está acontecendo, por quê. É porque talvez você tenha um histórico de quando ele fazia isso, se é que ele fazia em algum momento, você foi descontrolada e por isso agora ele decidiu não mais compartilhar com você. Não sei, pode haver N razões, mas você tem que procurar saber o motivo e conversar sobre isso. Mas isso não é saudável. Um relacionamento, um casal saudável, não importa quem ganha mais, quem ganha menos. Não importa se os dois trabalham, se um só trabalha. Tudo é dos dois. É a família, né? Por isso que é importante, eu vejo a importância de você ter uma referência sobre casamento, porque essa pergunta, tem muita gente que não sabe o que é esperado no casamento. Você não viu isso em casa e você acha que aquilo ali é o que é. Né? A gente tem contas separadas, eu não sei o que ele ganha, não, é o que é. As pessoas, elas não têm referência, então elas acabam aceitando o que elas têm. Mas quando você sabe o que você pode esperar, então, você, mulher, quando você sabe o que esperar de um homem, de um marido, então você vai, é isso aqui, eu quero isso aqui. Mas quando você não sabe, você aceita, você aguenta, sabe? Quando eu me casei, eu sabia, eu tive referência. E nós temos passado essa referência para vocês nos livros, na terapia do amor. Tudo que a gente faz, a gente passa essa referência. Eu tive referência, Renato não teve. Então, nós tivemos problemas porque eu tinha referência, ele não. Então, na minha casa, era tudo junto. Meu pai compartilhava tudo com a minha mãe. Ele, na casa dele, não. Então, foi um dos problemas. Por que você não fala comigo? Você tem... Né? Então, só quando ele entendeu o dever dele de marido, é que ele pôde fazer o que era esperado dele. Mas se eu não tivesse referência, então eu ia aceitar que ele não compartilhava nada comigo, que ele não dava atenção, sabe? Eu ia aceitar, eu ia ser uma esposa anulada e achar que é normal, isso é casamento. Até eu me cansar e falar assim, sabe de uma coisa, não quero mais. E largar ele. Então, a importância de você saber o que é esperado de uma esposa, de um marido, de um casamento, é muito importante. Para você saber o que você tem direitos. Você tem direitos dentro de um casamento. Transparência é um deles, né? Bom, é preciso consultar o pastor caso conheça a pessoa na reunião da terapia
sem ser no aplicativo, não tem lei que você tem que consultar o pastor. Você é solteiro, encontra outra pessoa solteira aqui, você tem que consultar o pastor? Não tem lei sobre isso. É aconselhável? Sim, se eu fosse você, não é? Nos dias de hoje, você não conhece a pessoa, conheceu dentro da igreja, mas como nós já falamos aqui, nem todos que estão dentro da igreja são de Deus. Então, você tem que buscar referência, seja na igreja ou seja em qualquer lugar. Você conhece uma pessoa, você quer considerar essa pessoa para relacionamento, você tem que conhecer tudo daquela pessoa, o máximo possível. E de preferência, se você tem um pastor que conhece aquela pessoa, então a palavra desse pastor deve pesar, você deveria considerar. Não é no sentido de permissão, a decisão é de vocês não são oficiais da igreja, então a decisão é de vocês. Mas consultar, eu vejo isso como um benefício e não um fardo. Tá? Aliás, esse é um dos grandes benefícios do Quero Te Conhecer, né? Do aplicativo, porque diferente de todos os aplicativos de relacionamento aí fora, você quando encontra alguém ali, você sabe que aquela pessoa ali tem uma rede por trás dela. Tem o pastor, tem os obreiros, tem as pessoas lá da igreja, conhece aquela pessoa que você pode ligar e saber, pastor, quem é essa pessoa? E ter já ali, poupar você mesmo, antes de encontrar a pessoa pela primeira vez, você já pode poupar e saber puxar toda a capivara da pessoa antes do primeiro café, né? Então, enfim, faça uso disso. Como se livrar da dependência emocional? Eu vejo que a dependência emocional, ela é um resultado de uma independência espiritual. Quando você não tem um relacionamento com Deus, você é uma pessoa muito facilmente levada pelos seus sentimentos do coração. Então, por exemplo, uma pessoa carente, né, dependente emocionalmente de outra pessoa, é carente. Ela é carente por quê? Porque ela não vê valor nela sem aquela pessoa. Ela pensa assim, o meu valor está nessa pessoa, está comigo. Esse é o meu valor. Se ela não está comigo, então eu não tenho valor. Eu não sirvo para nada, eu não posso ser feliz. Quer dizer, é uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa que tem Deus, Deus dá para ela esse valor. Isso não vai acontecer, mas se o Renato me deixasse, se o Renato me traísse, se o Renato morresse, eu não vou deixar de ser Cristiane. Por causa do meu relacionamento com Deus. Mas se eu não tivesse esse relacionamento com Deus, se eu não tivesse essa firmeza de caráter, de valor, eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, meu valor não está no que eu tenho, no que as pessoas dizem, o que acontece ao redor, o meu valor está em quem eu sou. Se eu não tivesse isso, então realmente o mundo ia cair, eu ia perder o chão dos meus pés. E é isso que acontece quando a pessoa ela não é espiritual. Então nós sempre falamos na terapia do amor que você tem que ter um relacionamento com Deus. Porque se você não tem, você fica muito vulnerável. E a vida amorosa, ela é muito sensível, né? Você vê que as pessoas, ou elas não tratam da vida amorosa, não quero pensar nisso, ou elas ficam assim, carentes, sofrendo demais, sempre passando ali por muita situação ruim na vida amorosa. Quer dizer, é uma área que, se você não está coberta pelo seu relacionamento com Deus, você pode sofrer muito. Pelas mesmas razões que você não deve construir uma casa sobre areia movediça, né, que ela vai cair, você também não deve apoiar seu senso de valor sobre uma outra pessoa, sobre coisas que mudam. Pessoas mudam, pessoas falham, pessoas morrem, pessoas decepcionam. Você apoia a sua vida sobre algo que não é firme, então o que acontecer com aquela pessoa vai acontecer com você. Por isso que a gente não pode ser dependente de outras pessoas, a gente tem que ser dependente de Deus. Por quê? Deus não muda.
Deus é mais sólido do que o chão debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus, Jesus disse, céu e terra um dia vão passar, mas as minhas palavras nunca passarão. Quer dizer, se você basear a sua vida emocional, espiritual, sobre a palavra de Deus, você nunca vai ficar afetado por quem quer que seja ter feito o que foi que fez contra você. Nunca. Você vai sentir? Vai. Você não é de ferro. Mas abalado? Não. Dependente emocional, se aquela pessoa saiu da sua vida, acabou a razão de viver para você? Não. Não, porque você tira a sua razão de viver, sua força de Deus e não de pessoas. Tá? Então, assim que se cura dependência emocional. Quanto tempo a gente tem? 7h20. Bom, saí de um relacionamento, de um casamento. Como sei que estou pronto para casar novamente? Novamente, uma pergunta muito ampla, né? Não dá para a gente responder especificamente. Pode diferir para várias pessoas. Mas, normalmente, você saiu não só de casamento, mas de um longo relacionamento, ou você se tornou viúvo. Você saiu de um relacionamento longo, seja qual for o motivo do encerramento desse relacionamento, você precisa de um tempo para você voltar adaptar-se à sua nova realidade. Primeiro, foi um relacionamento que terminou, você terminou o casamento porque houve uma falha, né? Um casamento que termina, salvo por viuvez, é um fracasso, seja ele qual for. Então, o que fracassou? Quem fracassou? Qual foi a sua parcela de culpa? Mesmo que o outro tenha sido o maior culpado, o que você pode aprender do que você tolerou, da forma que você lidou com tudo isso? Então, tudo isso exige um tempo de aprendizado. Você procurar fazer uma atitude corriqueira de, acabou, vida que segue, fila anda, próxima pessoa aqui no meu lugar. Como às vezes fazem as celebridades, né? Você vê a celebridade está namorando alguém, daqui a pouquinho, na outra semana está namorando outra pessoa. Quer dizer, as pessoas fazem isso muitas vezes para dar satisfação, para, já estou em outra, já estou bem e tal, já superei. E na verdade o coração não é assim. Você pode até querer fazer isso, mas o coração ele não lida dessa forma, com essa rapidez. Então você precisa se permitir o tempo de aprendizado, de adaptação dessa sua nova realidade e de você estar pronto para começar a procurar outra pessoa. Presumindo que você já está curado de mágoas, de sentimentos, como você viu aqui, tem pessoas que terminam o relacionamento, mas o relacionamento não terminou. Terminou para ela assim, o acordo terminou, mas no coração não terminou, a pessoa continua lembrando, continua amando, continua querendo que volte. Então não é tão simples assim terminar aqui dentro. Então se você está pronto ou não, depende de muitas coisas. E você tem que olhar para dentro de você, se você aprendeu, se você ainda está com mágoa, né? Se você está culpando aquela pessoa, se você talvez agora está indo para o outro extremo, né? Não dei certo com essa pessoa, eu namorava com uma pessoa mais nova que eu, agora eu quero uma pessoa no mínimo 5 anos mais velha que eu. Quer dizer, você vai para o outro extremo pensando que a diferença de idade oposta agora vai resolver o seu problema. Quer dizer, você não aprendeu nada. Então você tem que realmente olhar com cuidado e, se necessário, você procurar ajuda. A terapia do amor, ela te ajuda a você começar a se entender, se conhecer e ter uma autoanálise, fazer uma autoanálise. E isso não é uma coisa que você faz assim, da noite para o dia. Então, o Espírito Santo também te ajuda se você buscar essa direção. Essas perguntas que se faz, né? Porque quando a pessoa termina um relacionamento, normalmente ela aprende o que ela não quer mais. Em vez de aprender onde foi que ela errou. Então, por exemplo, entrou num relacionamento, acabou. Ela não pergunta assim, por que eu entrei nesse relacionamento com essa pessoa? Por que eu me relacionei com uma pessoa que eu via que tinha essa questão, que era assim, que não me levava a sério, que não tinha compromisso, mas eu ainda assim insisti. Por que eu fiz isso?
Em vez de ela fazer essas perguntas, ela fica falando, tá vendo? Ele não queria nada sério, a gente estava em outros mundos e tal. Ela fica sendo rasa. E quando você é rasa, você vai cometer o mesmo erro depois. Você vai entrar num outro relacionamento e você vai cometer o mesmo erro. Mesmo uma pessoa totalmente diferente. A outra era muito, assim, gostava muito de sair, essa é caseira. Você pensa assim, agora é essa aqui. Não, você ainda é a mesma pessoa. Você tem que ver, você tem que entender onde foi que eu errei. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo aqui? Por que eu conheci e já fui morar junto? Isso aí não é uma ansiedade? Isso aí não é um medo de perder a pessoa? Então eu vou logo morar com ela, porque aí ela não pode sair, ela não pode fugir? Né? Quer dizer, aí quando você quiser outro relacionamento, se você não aprender isso, você vai fazer a mesma coisa. Você vai conhecer e você vai logo morar junto. E de novo, você vai ter um outro relacionamento com outros problemas, mas você vai estar igual. Você vai reagir da mesma forma como você reagiu da outra vez. Você forçou uma coisa que não existia. Você quis. Ele não estava pronto para um relacionamento sério, mas você estava. Você quis, vou morar junto. E você forçou. E aí ele não ficava em casa, ele vivia como uma pessoa solteira, e você brigando. Quer dizer, você queria tanto uma coisa que você forçou aquilo ali. E aí quando você perdeu, você colocou a culpa nele, mas você errou. Você está escolhendo com ansiedade. Então você tem que resolver essa ansiedade, você tem que resolver você. Você tem que estar bem para escolher, sabe, pé no chão. Você não tem que precisar de alguém, você tem que estar bem e vamos avaliar. Estou conhecendo essa pessoa aqui, vamos avaliar, vamos conversar, vamos ver qual a conversa dele, quem é a família dele, vamos avaliar. Quer dizer, pé no chão. Se você não fizer as perguntas certas, depois que você termina um relacionamento, sobre você vai cometer erros de novo. Bom, eu vou ler algumas perguntas aqui que são diferentes, mas na mesma categoria. A resposta é a mesma. Meu esposo me traiu e continua com as mesmas amizades. Será que ele muda? Pergunta errada, né? Será que ele muda? Não é essa a pergunta, mas enfim. O problema dela é que o marido traiu e ele continua com as mesmas amizades, pelo que eu entendi, que conduziram à traição. Meu esposo, às vezes, é muito duro nas respostas. Chega a me chamar de burra. Como tolerar isso? Pergunta errada. Como tolerar isso? Mas, enfim, vamos lá. E a última. Meu marido não está usando aliança e isso está me incomodando. Então, são perguntas que falam de um comportamento inaceitável da outra pessoa e a pessoa não está sabendo lidar com isso. Né? Até que ponto eu tolero, até que ponto eu faço questão, faço caso disso, como lidar com isso. Então, vamos entender aqui uma coisa. Você tem que ter bem claro para você mesmo, em primeiro lugar, antes do outro. Você tem que ter bem claro para você o que você não tolera. O que para você é inegociável, é inaceitável dentro de um relacionamento. Você tem que ter isso bem claro. Por exemplo, para nós é muito claro que nós não aceitamos mentira. Isso é muito claro. Né? Primeiro, nem por nós, pelo nosso relacionamento com Deus. Se eu mentir, se ela mentir, o que vai estar em questão não é nem o nosso casamento, é o nosso relacionamento com Deus. Então isso aí é fato conhecido entre nós. E outras coisas que a gente não aceita, como já falamos também aqui uma palestra, uma vez, muitos anos atrás, lá no início do casamento, a Cristiane uma vez, chateada comigo, ela levantou a voz e alterou a voz para falar comigo, eu falei, abaixa a voz. Abaixa a voz, não vai dar certo. Eu falei mais baixinho do que o normal e falei para ela, abaixa a voz, não em tom de ameaça,
mas para dizer assim, se a gente for entrar por essa rua aí, ela não vai acabar bem. Você levanta a voz para mim, eu vou levantar para você, e isso vai acabar onde? Então, eu logo dei um chega para lá nela e falei assim, não, peraí, isso aqui não, no nosso casamento não. Foi a única vez. Não precisei mais falar isso para ela. Então ela entendeu que ela pisou num terreno que não era para pisar. Então, enfim, você tem que ser claro com respeito às coisas que você não aceita. Você, isso é entre você e você, em primeiro lugar. Se isso não está claro para você, não vai estar claro para outra pessoa. Então esse é o problema, muitas vezes, na maioria dos casos aqui. Você mesmo não tem claro para si o que você não aceita. Você, às vezes, por medo de confronto, medo de chatear outra pessoa e até da outra pessoa ir embora ou ter uma reação ruim, por medo, você vai engolindo, você vai aceitando, às vezes, o inaceitável. E aí você vai treinando a outra pessoa a fazer mais daquilo. Esse é que é o problema. Então, o problema acontece primeiro na pessoa não ter claro para ela o que é inaceitável. Primeiro você tem que resolver isso nesse ponto. E aí, uma vez você resolvendo para si, pergunte-se, eu realmente não aceito isso, não vou tolerar isso, não vou aceitar continuar um relacionamento com alguém que não respeita esse ponto a meu respeito. Se você tem isso claro para si, aí agora, você convicto disso, não importando o que a outra pessoa vai fazer, se ela vai aceitar a sua posição ou não, não vai mudar a sua posição. Uma vez você estando claro sobre isso, aí você vai chegar e falar assim, olha, para mim isso não vai rolar. Até aqui eu até aceitei, tolerei, mas eu tomei uma decisão que eu não vou mais aceitar, e a partir de agora, eu queria algo melhor para nós dois. Eu gostaria que você parasse com esse comportamento, etc, etc, etc. E se você não mudar, então vai me fazer reavaliar o nosso relacionamento, se nós vamos poder continuar juntos. Porque para mim isso é razão para romper. Se você for firme, estiver seguro e pronto para romper por causa disso, então execute. Mas se você não tem isso resolvido dentro de você, primeiro você tem que resolver dentro de você. Porque você ficar ameaçando, ficar fazendo drama, e nem você sabe o que você aceita, isso aí só vai trazer mais confusão e frustração para o relacionamento. E às vezes a pessoa ela pede uma coisa que ela faz, né? Ela pede respeito, mas ela desrespeita. Então, quando o Renato falou para mim baixar o tom de voz, ele falou com respeito. Então, eu respeitei o que ele falou porque ele estava sendo respeitoso comigo. Uma coisa é você pedir, mas a pessoa sabe que você realmente, o que você está falando ali, de fato é o que você pensa, porque você faz aquilo. Outra coisa é a pessoa gritar, então você vai fazer, eu também vou fazer. Quer dizer, aí você perde toda a moral, você não tem moral para pedir nada. Então, se vai fazer assim, não vai, também não vou. Não fala, também não vou falar. Então, quer dizer, você quer uma coisa, mas você faz igual a ele, igual a ela, e não tem moral. A outra pessoa não respeita o que você pede, porque você não tem moral para pedir. O Renato tinha moral para pedir. Ele tinha moral para pedir. Então, quando ele falou, eu sabia que era sério, né? Então, nunca mais falei alto com ele. Sabe? Então, quando a pessoa sabe ela tem um limite ali, quem está casado com ela sabe também. Então, nós dois, nós temos limites. O Renato sabe o que eu não aceito e eu sei o que ele não aceita. A gente sabe muito bem isso, a gente não testa esses limites. Porque nós somos firmes com eles. Se você tem um limite, né? Se você já tomou um choque alguma vez, né? Pegou um fio desencapado, um chuveiro, alguma coisa, você já tomou um choque, tenho certeza que você não tocou naquele lugar de novo, né? Você provavelmente pensou 2 vezes antes de, aqui não, que eu não posso tocar. E se você tem um senso forte de limites e do que você considera inaceitável, e a outra pessoa passa esse limite, você vai dar o choque. Você tem que dar o choque.
Você tem que dizer, como eu falei para ela, não foi um choque, uma explosão, mas foi um aviso num tom de voz, tipo, calmo, mas violento. Firme. Bem Calmo, firme. mas firme, exatamente. Não levanta a tua voz, isso não vai dar certo. Né? Então ela sentiu que estava diferente ali, que meu tom de voz também mudou, mas de uma forma respeitosa. Então ela recebeu um choque, ela não fez mais. E a mesma coisa tem que ser com você, você tem que estar pronto. Por exemplo, se eu chamasse, a pessoa fez a pergunta aqui, meu marido às vezes me chama de burra. Se eu chamasse a Cristiane de burra... Não ia prestar, não ia prestar. Mas eu sei os meus limites. Eu sei a mulher com quem eu vivo. Eu sei o que ela não aceita. Então eu não arrisco, eu não vou querer levar um choque. Para que eu vou querer levar um choque? Mas se ele faz isso, é porque você já permitiu muitas coisas antes. E agora, como é que eu elevo o padrão? Primeiro, resolva dentro de você, que você não vai aceitar mais isso de verdade. Não é porque eu estou falando. Você pode chegar e falar, igual o Renato falou, não é o Renato falou, não é a Cris falou, é você, sua convicção. Resolva dentro de você o que você não aceita. Esteja firme para o que der e vier, né? Pronto para o que der e vier, o que acontecer depois de você colocar o novo padrão e comunique para a pessoa. Não em tom de ameaça, mas comunique, olha, a partir de agora eu quero um novo padrão para nós. Eu não aceito mais isso no nosso relacionamento. E esteja pronto para a mudança da pessoa ou para ela testar se você está blefando ou se você está falando a verdade. Compreendeu? Você está preparada, por exemplo, a próxima vez que ele te chamar de burra, você está preparada para dar meia volta, em total controle, pegar as suas coisas e ir embora? E esperar ele vir atrás de você e pedir perdão e falar que nunca mais vai fazer isso? Você está preparada para isso? Ou preparada para o fato que se você for embora, ele não vai vir atrás de você? Você tem que estar preparada. Mas para você mudar isso aqui, você tem que ter isso bem resolvido dentro de você. Está claro? Muito bem. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Por favor. Ali. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Graziele. Bispo, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque o senhor acabou de responder sobre o término do relacionamento, mas o que fazer para ajudar as mulheres que têm a síndrome da salvadora? Que muitas mulheres hoje, acima de 40 anos, que às vezes é independente, tem o seu trabalho, o seu carro, a sua carreira, e aí quando ela conhece alguém, que essa pessoa pode não estar à altura, ela quer investir de qualquer forma e fazer a pessoa estudar, trabalhar para alcançar, e às vezes essa pessoa ela não atinge e ainda te culpa que você quer o crescimento. Então é essa a minha pergunta, como ajudar as mulheres com síndrome de salvadora? Obrigada. Bom, primeira coisa é você ter consciência, como você já tem, claramente, que existe essa síndrome da salvadora, né? Existe, como ela exatamente descreveu. Às vezes a pessoa acha que ela vai salvar a outra. Então, primeiro, tenha consciência que existe essa síndrome e se você tem essa síndrome. Se você tem essa síndrome, se você tem essa doença, provavelmente você vai atrair pessoas que vão cumprir essa síndrome em você. Então, meu conselho para essa mulher é que não entre em relacionamento e se cure, em primeiro lugar. Se ela já está em um relacionamento, questione, se não é um casamento, ela não casou ainda, que ela pare esse relacionamento e se cure. Se ela já casou, então ela tem que entender que ela entrou num relacionamento com motivações erradas, com idealizações erradas, provavelmente ela escolheu, porque a mulher que tem essa síndrome da salvadora, ela vai escolher um homem perdido, porque se ela é salvadora, ela tem que escolher um homem perdido. Ela tem que escolher um homem que precisa de ajuda, precisa de uma salvadora. Então, ela escolheu essa pessoa e que agora ela vai ter que ter a paciência, a sabedoria para lidar com essa pessoa, começando com a mudança do próprio comportamento dela e deixar de habilitar esse homem a ficar nessa dependência de parasita em relação a ela. E vale pontuar também que isso é muito mais comum
do que a gente imagina, porque a mulher, ela tem essa tendência de fazer muito, de resolver, de ir lá, e ela quer muito, né? Ela quer uma família, ela quer um casamento, ela quer. Então, muitas mulheres, às vezes, quando elas encontram uma pessoa, elas veem que aquela pessoa não está pronta ainda. E elas falam assim, eu vou casar com ele, ele muda. É essa aí, a salvadora. E elas têm que entender, você tem que entender que você não vai mudar seu marido. Não vai mudar. O único que pode mudar seu marido é Deus. Você não vai mudar seu marido. Para com isso, não dá certo. Eu tentei. Eu acho que toda mulher tenta, né? E como ela não consegue, ela se frustra. Então é aí que ela começa a virar louca. Sabe aquela louca? Que briga toda hora, ciumenta, fica vendo coisa. Por quê? Porque ela tem essa mania de que esse é meu homem e eu vou fazer ele do jeito que eu quero. E ele vai ficar como eu quero. E ele vai me amar e ele vai ser mais essa pessoa, né? E isso aí, eu não sei de onde a gente pegou isso, mas não funciona não, gente. Deixa eu falar para vocês, mulheres, não vai por aí. Você está namorando uma pessoa que te trai, que tem conversas inapropriadas, desmancha esse namoro, tá? Você está namorando um rapaz, você está noivo de um homem que não quer trabalhar, que não quer tomar frente, você que tem que tomar frente, você que tem que fazer tudo, desmancha esse noivado. Para de ficar pensando que você vai mudar essa pessoa. Tá? Porque depois você vai ter um trabalhão. Porque ele não vai mudar e agora, porque você casou com ele, aí mesmo que ele vai mudar. Não vai mudar porque você já falou para ele... Quando você casou, você falou para ele assim, ó, eu aceito você assim, meu amor. Então agora ele não vai mudar mesmo, nunca mais. Então, só Deus para mudar uma pessoa. Nós temos testemunhos de pessoas que mudaram, né? O Renato mudou. Mas eu não mudei. Era um caso perdido. Não, isso não era um caso perdido. Mas as pessoas só mudam quando Deus faz o trabalho dentro delas. Quando elas querem e Deus então pode fazer. A gente não muda ninguém, tá? Tá certo. Bom, e trate de você, né? Porque se você entrou, você se vê com esse papel de salvar alguém, você está se confundindo com Deus. Você não é deusa, você não é Deus. Você tem que tratar de você para que você esteja bem para entrar no relacionamento. Bom, sessão de perguntas e respostas encerra aqui. Você que chegou agora, a gente começou às 6h30, vamos encerrar aqui agora. E daqui a alguns minutos, às 8h em ponto, a gente começa a palestra, tá bom? Fiquem à vontade. Deus abençoe. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Até já, pessoal.